Ethan Ward tinha tudo: dinheiro, poder e um ego do tamanho de Lisboa, até que 5 palavras descuidadas num brunch de domingo destruíram tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. A mulher de azul que ouviu a sua declaração cruel não era apenas uma estranha a julgá-lo. Ela estava prestes a tornar-se a única pessoa sem a qual ele não conseguiria viver. Aquela que o forçaria a escolher entre a sua imagem cuidadosamente construída e um amor que o humilharia perante todos os que importavam. Mas quando uma ex-namorada vingativa divulgou fotos e transformou o romance deles num calculado golpe de publicidade, Amara teve de decidir: seria ela realmente a mulher que mudou o seu coração ou apenas mais um projeto para um homem desesperado para provar que não era superficial? O que aconteceu a seguir naquela gala de beneficência, a confissão pública que deixou 200 convidados sem palavras e uma mulher em lágrimas, ou o destruiria completamente, ou provaria que, por vezes, a coisa mais corajosa que um homem pode fazer é render o seu orgulho por amor. Subscrevam já e comentem de onde nos estão a acompanhar, porque esta história de redenção, desgosto e um beijo no terraço que mudou tudo está prestes a mostrar o que acontece quando a arrogância encontra o seu par. A luz do sol entrava pelas altas janelas do pátio real, o tipo de restaurante onde cada prato custava mais do que as compras da semana da maioria das pessoas. Candelabros de cristal pendiam do teto como cascatas congeladas. Toalhas de mesa brancas estendiam-se por todas as superfícies, tão engomadas que pareciam nunca ter sido tocadas. Ethan Ward recostou-se na cadeira, com um braço casualmente pendurado nas costas. O seu fato azul marinho provavelmente custara 3.000 euros. O seu relógio, mais do que isso. Aos 29 anos, tinha o tipo de dinheiro que deixava as outras pessoas nervosas. Mas o dinheiro não o deixava nervoso. Nada o deixava. Vamos, Ethan, disse o seu amigo Blake, inclinando-se com um sorriso. Tem de haver alguém. Não namoras ninguém a sério há quanto tempo? 2 anos? À volta da mesa, outros 4 amigos riram. Eram todos iguais, ricos, confiantes, habituados a conseguir o que queriam. O brunch de domingo no pátio real era a sua tradição desde a faculdade. Ethan encolheu os ombros. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, nenhum fio fora do lugar. Sou seletivo. É só isso. Faz seletivo, repetiu Blake como se fosse a palavra mais engraçada que alguma vez ouvira. É uma forma de o dizer. Então qual é o teu tipo? Perguntou outro amigo. Além de rica e deslumbrante, obviamente. A mesa explodiu em risos novamente. Ethan sorriu, mas era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Deu um gole no café. Preto, sem açúcar. Simples. Queres saber o meu tipo? Ethan pousou a chávena. Algo mudou na sua expressão. Orgulho, talvez, ou arrogância. Muito bem. Não namoro mulheres com curvas. Nunca namorei, nunca namorarei. As palavras caíram como pedras num lago tranquilo. Por um momento, os seus amigos apenas o olharam. Depois Blake soltou um assobio baixo. Uau! Disseste mesmo isso em voz alta. O quê? Ethan abriu as mãos. Estou apenas a ser honesto. Toda a gente tem preferências. Essa é a minha. Isso não é uma preferência, meu. Isso é só superficial, murmurou um dos outros. Mas Ethan já não estava a ouvir. Estava demasiado satisfeito consigo mesmo, demasiado envolvido na certeza de que estava certo, que podia dizer o que quisesse porque ele era Ethan Ward, e o mundo sempre se curvara a ele. Ele não notou a mulher que acabara de entrar no restaurante, mas todos os outros notaram. Ela vestia um vestido azul que se movia como água quando andava. Azul royal, do tipo que fazia pensar em céus de verão e oceanos profundos. Abraçava as suas curvas, as suas ancas cheias, a sua cintura redonda, os seus ombros confiantes. A sua pele era morena, brilhando na luz suave do restaurante. Caracóis naturais emolduravam o seu rosto num halo de beleza cuidadosamente modelada. Amara Johnson carregava-se como alguém que sabia exatamente quem era e recusava-se a pedir desculpa por isso. Ela tinha vindo para se encontrar com um cliente para almoçar, reunião de negócios, profissional. Tinha se preparado a manhã toda, a rever notas, a praticar a sua apresentação. A sua empresa de consultoria de marketing estava a crescer e ela precisava desta conta. Mas então ela ouviu aquelas palavras.
flutuando pelo restaurante como veneno. Não namoro mulheres com curvas. Ela parou de andar. A sua mão apertou a alça da mala. Por um segundo, ela pensou em ir-se embora, sair pelas portas de vidro e nunca mais olhar para trás. Mas algo nela, algo que sobrevivera a todos os comentários sarcásticos, a todos os olhares de lado, a todas as pessoas que tentaram fazê-la sentir-se pequena, esse algo não a deixaria fugir. Amara mudou de direção. Os seus saltos batiam no chão de mármore, firmes, com propósito. Ela caminhou diretamente para a mesa de Ethan. Os outros homens notaram-na primeiro. A conversa deles morreu a meio da frase. Os olhos de Blake arregalaram-se. Outro deu um toque no ombro de Ethan. Ethan levantou o olhar. Os seus olhos encontraram-se. Os dela eram castanhos escuros, quase pretos, intensos, destemidos. Os dele eram de um castanho mais claro, algures entre a surpresa e a confusão. Com licença, disse Amara. A sua voz era suave, controlada, não zangada, pelo menos não à superfície. Não pude deixar de ouvir a vossa conversa. A mandíbula de Ethan apertou-se. Ele sentou-se mais direito. Desculpe, conheço-a? Não. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que dizia que ela podia pô-lo no seu lugar sem levantar a voz. Mas conheço homens como o senhor. A mesa ficou em silêncio. Podia-se ouvir uma agulha a cair. Homens que pensam que o seu dinheiro lhes dá o direito de julgar as pessoas com base na sua aparência, continuou Amara. As suas palavras saíram precisas, medidas. Cada uma delas aterrou exatamente onde ela queria. Homens tão superficiais que não conseguem ver para lá da superfície, que confundem preferências com personalidade. O rosto de Ethan corou. O vermelho subiu pelo seu pescoço, espalhando-se pelas suas bochechas. Olhe, não sei o que pensa que ouviu. Ah, eu ouvi exatamente o que o senhor disse. Amara inclinou ligeiramente a cabeça. O senhor não namora mulheres com curvas. Nunca namorou, nunca namorará. Foram as suas palavras, não foram? Um dos seus amigos tossiu. Outro, de repente, ficou muito interessado no seu prato. Toda a gente tem preferências, disse Ethan. Mas a sua voz saiu defensiva agora, não confiante. Estava apenas a ser honesto. Honesto. Amara deixou a palavra pairar no ar por um momento. É assim que estamos a chamar a isso? Aqui está alguma honestidade para o senhor. Um homem que julga as mulheres com base no seu tipo de corpo não é seletivo. Ele tem medo. Os olhos de Ethan brilharam. Medo? De quê? De substância, de algo real. Ela inclinou-se ligeiramente, perto o suficiente para ele sentir o seu perfume, algo floral e quente. Veja, quando só namora um tipo, não é sobre atração, é sobre controlo, é sobre permanecer confortável, nunca ter de olhar mais fundo do que a superfície, porque isso exigiria um esforço real. A boca dele abriu-se, fechou-se. Nenhuma palavra saiu. Amara endireitou-se. Alisou o seu vestido com uma mão, um gesto casual que, de alguma forma, a fazia parecer ainda mais digna. Desfrutem do vosso brunch, senhores. Ela virou-se para ir embora. Depois fez uma pausa. Olhou por cima do ombro. E para que conste, a mulher que finalmente quebrar essa sua pequena muralha superficial, ela vai virar o seu mundo do avesso. Só espero que seja corajoso o suficiente para a deixar entrar. Então ela foi embora, cabeça erguida, costas direitas. Cada passo irradiava uma confiança que vinha de dentro, de um lugar que não podia ser tocado por pessoas como ele. Ethan observou-a ir. O seu coração batia forte no peito. As suas mãos agarravam a borda da mesa. À sua volta, os amigos sentavam-se em silêncio atordoado. Finalmente, Blake soltou um longo suspiro. Bem, isso acabou de acontecer. Cala-te, murmurou Ethan. Mas ele não conseguia parar de olhar para a porta onde ela desaparecera. Não conseguia parar de ver aqueles olhos, aquele sorriso que não era bem um sorriso, aquelas palavras que haviam despojado todas as defesas que ele cuidadosamente construíra ao longo dos anos. Com medo. Estaria ele com medo? Não, impossível. Ethan Ward não tinha medo de nada, mas as suas mãos estavam a tremer. Mais tarde, naquela tarde, Ethan encontrou-se com a sua irmã no seu café habitual. O café do canto ficava numa esquina no centro, o tipo de lugar com cadeiras desemparelhadas e arte local nas paredes. Era o sítio preferido da Lena. Ela já lá estava quando ele chegou, sentada à janela com duas chávenas à sua frente. Uma para ele, café preto,
sem açúcar. Ela sempre se lembrava. Aqui está o meu irmão preferido, disse Lena alegremente quando o viu. Eu sou o teu único irmão, o que te torna o meu preferido por defeito. Ela sorriu. Aos 25 anos, Lena tinha o sorriso da mãe e os olhos perspicazes do pai. Trabalhava como assistente social, passava os dias a ajudar pessoas e, de alguma forma, ainda tinha energia para aturar os humores de Ethan. Ele deslizou para a cadeira em frente a ela, pegou no café, deu um longo gole. Dia difícil? Perguntou ela. Poder-se-ia dizer que sim. Queres falar sobre isso? Não muito. Lena estudou-o por um momento. Ela tinha uma forma de ver através das suas muralhas que o deixava desconfortável. Isto é sobre uma mulher, não é? Ethan quase se engasgou com o café. O quê? Não? Por que dirias isso? Porque tens aquele ar de orgulho ferido que tens quando alguém não te cai aos pés. Ela mexeu lentamente o seu latte. Então, quem é ela? Não há ela. Eu nem sequer sei o nome dela. Mas há uma ela. Lena inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar com curiosidade. Vamos, conta-me. Ele não devia mudar de assunto, falar sobre trabalho ou o tempo ou literalmente qualquer outra coisa. Em vez disso, viu-se a contar-lhe a história toda. O brunch, o comentário, a mulher de azul que aparecera como uma espécie de anjo vingador para destruir o seu ego na frente dos seus amigos. Quando ele terminou, Lena ficou em silêncio por um longo momento. Depois ela começou a rir. Não tem graça, protestou Ethan. Ah, tem definitivamente graça. Ela limpou as lágrimas dos olhos. Alguém finalmente te chamou a atenção para a tua treta, e tu não consegues lidar com isso. Isso é hilariante. Não é treta ter preferências. Ethan, a voz de Lena ficou séria. Percebes o quão superficial isso soa, certo? Não vais namorar alguém por causa da sua aparência? Não por causa da sua personalidade, ou dos seus valores, ou dos seus sonhos. Apenas pelo seu tipo de corpo? Ele mexeu-se na cadeira. Eu não quis dizer isso assim. Então, como quiseste dizer? Ele não tinha uma resposta. Lena suspirou, estendeu a mão pela mesa e apertou a dele. Ouve, eu amo-te. És inteligente e bem-sucedido, e na maioria das vezes um ser humano bastante decente. Mas às vezes deixas as tuas inseguranças transformarem-se em arrogância. Escondes-te atrás destas regras que inventaste porque te dão segurança. Não sou inseguro. Foste alvo de bullying por teres excesso de peso quando tinhas 13 anos. Passaste 4 anos a privar-te de comida para pareceres aceitável. E agora julgas outras pessoas com base nos mesmos padrões superficiais que quase te destruíram. Ela manteve o seu olhar. Se isso não é insegurança, não sei o que é. As palavras atingiram-o mais forte do que as de Amara. Talvez porque vinham de Lena, talvez porque eram verdade. Não quero falar mais sobre isto, disse ele calmamente. Está bem. Lena afastou-se. Mas falando de mulheres que te vão desafiar, tenho alguém que quero que conheças. Lena, não. Não estou interessado em ser apresentado a ninguém. Não é uma apresentação, é negócio. Ela pegou no telemóvel a pesquisar algo. Lembras-te daquela gala de beneficência que estás a organizar no próximo mês? Aquela da tua fundação? Claro que me lembro. Eu organizei-a. Certo. Bem, também disseste que querias contratar um consultor de marketing para ajudar a promovê-la. Conseguir mais doadores, mais afluência, tudo isso. Sim, disse. E então? Então encontrei a pessoa perfeita. Lena virou o telemóvel, mostrando-lhe um site profissional. O nome dela é Amara Johnson. Ela tem a sua própria empresa de marketing. Faz um trabalho incrível. Já a contactei e ela concordou em encontrar-se conosco. Ethan olhou para o ecrã, para a fotografia profissional de uma mulher de blazer azul, caracóis escuros apanhados, sorriso confiante, os mesmos olhos intensos que o tinham imobilizado há poucas horas. Não, disse ele. Não o quê? Não. Absolutamente não. Ela não. As sobrancelhas de Lena ergueram-se. Por que não? As credenciais dela são perfeitas. Ela fez campanhas para 3 grandes organizações sem fins lucrativos na cidade. As avaliações dela são... Ela parou. A compreensão surgiu no seu rosto. Espera, ela é a mulher do brunch? Ethan levantou-se abruptamente. Preciso de ir. Ethan, senta-te. Lena, não vou trabalhar com ela. Encontra outra pessoa. Já assinei o contrato.
A voz de Lena manteve-se calma, mas firme. Ela vem ao teu escritório amanhã de manhã para a primeira reunião, às 9 em ponto. Tu, o quê? Disseste que querias o melhor. Ela é o melhor. Lena cruzou os braços. Então vais pôr as tuas calças de homem grande, aparecer e trabalhar com ela como um profissional. Entendido? Ethan queria discutir, insistir que era uma ideia terrível. Explicar que trabalhar com Amara Johnson seria impossível depois do que acontecera, mas Lena estava a dar-lhe o seu olhar de assistente social, aquele que dizia que ela tinha tomado uma decisão e nada do que ele dissesse a mudaria. Ele sentou-se novamente. Isto vai ser um desastre. Talvez, disse Lena alegremente, ou talvez seja exatamente o que precisas. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao seu escritório cedo, demasiado cedo. Fez café que não bebeu. Endireitou papéis que não precisavam de ser endireitados. Olhou pela janela para a cidade lá embaixo, tentando acalmar a energia nervosa que zumbia debaixo da sua pele. Quase não tinha dormido. Continuava a pensar no que diria quando a visse. Como agiria? Se devia pedir desculpa ou fingir que nada tinha acontecido ou... A voz da sua assistente surgiu pelo intercomunicador. Sr. Ward, a sua reunião das 9 chegou. Ethan respirou fundo. Mande-a entrar. A porta abriu-se. Amara entrou como se fosse dona do lugar. Hoje vestia calças cinzentas e uma blusa branca. Profissional, arrumada, uma pasta de couro debaixo de um braço. O seu cabelo estava apanhado num coque elegante, realçando as suas maçãs do rosto, o seu pescoço gracioso. Ela olhou para ele. Reconheceu-o imediatamente. Algo passou pelo seu rosto. Surpresa, talvez, ou aborrecimento, mas desapareceu tão rápido que ele podia ter imaginado. Sr. Ward, disse ela educadamente. Estendeu a mão. Ele olhou para ela por meio segundo a mais. Depois levantou-se. Apertou-a. O aperto dela era firme, confiante. Senhora Johnson, por favor, chame-me Amara. Ethan. Eles ficaram ali, mãos ainda unidas. Nenhum dos dois se afastando primeiro. Finalmente, Amara recuou. Moveu-se para a cadeira em frente à sua secretária. Sentou-se suavemente, cruzando um tornozelo sobre o outro. Devíamos começar? Perguntou ela. A voz dela não revelava nada. Nenhuma raiva. Nenhum reconhecimento do dia anterior. Era como se ela tivesse apagado completamente o encontro da memória, o que, por alguma razão, o incomodava mais do que se ela tivesse gritado. Certo, disse Ethan. Ele sentou-se. Tentou igualar o seu tom profissional. A minha irmã disse que a senhora reviu a informação básica sobre a gala? Revi. Amara abriu a sua pasta. Tirou um tablet fino. A gala anual de beneficência da Fundação Ethan Ward. As receitas revertem para programas de educação para jovens carenciados. Geralmente, angaria cerca de 200 mil euros. O senhor espera duplicar esse valor este ano. Exatamente. E tem tratado do marketing sozinho até agora? Mais ou menos. Ela assentiu lentamente. Tocou em algo no seu tablet. Bem, isso explica por que a vossa presença nas redes sociais é praticamente inexistente. O vosso website parece ter sido construído em 2010. E o vosso último e-mail promocional tinha um erro de digitação na linha de assunto. Ethan irritou-se. Tenho estado ocupado com outros aspectos da fundação. Tenho a certeza que sim. É por isso que me contratou. Ela levantou o olhar, encontrando os olhos dele diretamente. Não estou aqui para criticar o que fez, estou aqui para melhorar. Algo no seu tom, não áspero, mas firme, lembrou-o do dia anterior, dela a estar naquele restaurante, a desmantelar o seu orgulho com precisão cirúrgica. O que tinha em mente? Perguntou ele. Nos 30 minutos seguintes, Amara apresentou a sua visão, uma revisão completa da sua estratégia de marketing. Campanhas nas redes sociais direcionadas a doadores mais jovens, oportunidades de parceria com empresas locais, um website redesenhado que realmente parecia moderno, sequências de e-mail que contavam histórias em vez de apenas pedirem dinheiro. Ela falava rapidamente, mas de forma clara. As suas ideias eram ousadas, criativas, melhores do que qualquer coisa que Ethan tivesse pensado sozinho, e ele odiava isso. Tudo isto parece muito ambicioso, disse ele quando ela fez uma pausa. Ambição traz resultados. Também fica caro. Quer duplicar as suas doações, mas não quer investir num marketing adequado? Amara inclinou a cabeça. Não é assim que os negócios funcionam.
Eu entendo como os negócios funcionam. Entende? Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Porque, do meu ponto de vista, parece que está mais interessado em manter o controle do que em realmente atingir os seus objetivos. O calor subiu pelo pescoço de Ethan. Isso não é verdade. Então prove-o. Deixe-me fazer o que me contratou para fazer. Eles olharam-se por cima da secretária. O ar parecia denso, carregado com algo que nenhum dos dois queria nomear. Finalmente, Ethan olhou para os seus papéis. Está bem, vamos tentar a sua maneira. Não a minha maneira, a maneira certa. Amara levantou-se arrumando as suas coisas. Envio-lhe uma proposta detalhada até ao fim do dia. Precisaremos de nos encontrar 2 vezes por semana para cumprir o cronograma. E precisarei de acesso à sua base de dados de doadores atual. A minha assistente tratará disso. Bom, ela moveu-se em direção à porta. Depois fez uma pausa. Virou-se. Pela primeira vez desde que entrara, algo além do profissionalismo cruzou o seu rosto. Algo quase como diversão. Mais uma coisa, Sr. Ward. O quê? Tente não me subestimar. Detestaria ter de o envergonhar 2 vezes numa semana. Então ela partiu, deixando apenas o tênue cheiro do seu perfume e o eco das suas palavras. Ethan ficou sozinho no seu escritório. Olhou para a porta fechada. A sua mandíbula apertou-se. Lena estava enganada. Isto não ia ser um desastre. Ia ser uma tortura. 3 dias depois, Ethan estava de pé num canto do salão de um hotel, a segurar um copo de vinho que não estava a beber. A recepção era suposto ser para networking, contactos de negócios, potenciais doadores para a gala. Mas tudo em que conseguia pensar era na mulher que estava do outro lado da sala, a falar com um grupo de empresários locais. Amara vestia preto esta noite. Um vestido simples que, de alguma forma, a fazia parecer elegante e poderosa ao mesmo tempo. Ela riu-se de algo que alguém disse, o seu rosto inteiro a iluminar-se. Natural, genuína. Ele não conseguira parar de pensar nela desde a reunião. Na forma como ela o desafiara, como o confrontara, como o fizera sentir-se pequeno e exposto de uma forma que ninguém mais o fizera. Isso incomodava-o, deixava-o inquieto. Ethan Ward, uma voz como seda e veneno, cortou os seus pensamentos. Que surpresa vê-lo aqui. Ele virou-se. O seu estômago afundou-se. Vivian Blake estava ao seu lado, num vestido vermelho que provavelmente custava mais do que a renda da maioria das pessoas. Cabelo loiro caía em ondas perfeitas pelos seus ombros. O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar vidro. Vivian, disse ele cuidadosamente. Já se passaram o quê? 6 meses? Ela aproximou-se, invadindo o seu espaço da forma que sempre fizera. Territorial, possessiva. Está com bom aspecto. Obrigado. Tinham namorado por quase 1 ano. Tinha terminado mal, com ela a atirar um vaso muito caro à cabeça dele quando descobriu que ele tinha estado emocionalmente ausente do relacionamento por meses. Ela acusara-o de ser incapaz de verdadeira intimidade. Ele acusara-a de ser controladora. Ambos provavelmente tinham razão. Ouvi dizer que está a planear uma grande coisa de caridade, disse Vivian. Ela bebeu o seu champanhe, observando-o por cima da borda. Muito nobre da sua parte. É um trabalho importante. Oh, tenho a certeza. Os olhos dela vaguearam pela sala. Pousaram em Amara. Algo frio passou pelo seu rosto. Essa é a sua nova consultora? A que toda a gente está a falar? A mandíbula de Ethan apertou-se. Sim. Escolha interessante. A voz de Vivian pingava com uma falsa doçura. Muito diversa da sua parte. O que é que isso significa? Nada. Ela sorriu ainda mais. Só que ela não é o seu tipo habitual. Sabe, alta, magra, loira. Ela gesticulou para si mesma. Como eu. Talvez eu me tenha cansado do meu tipo habitual. A sério? Vivian riu. Não foi um som agradável. Vamos, Ethan. Nós os dois conhecemos-te. Não mudas. Encontras alguém que se encaixa no teu mundo perfeito. Namoras até te aborreceres. Depois passas para a próxima. Isso não é... Provavelmente nem estás realmente interessado nela. Vivian inclinou-se, a sua voz baixando para um sussurro. Estás só a fingir, a tentar parecer progressista. Como se não fosses o mesmo tipo superficial que me deixou porque engordei 2,5 quilos nas férias. O calor subiu ao rosto de Ethan. Não foi por isso que terminamos e tu sabes disso. Sei. Ela inclinou a cabeça. Bem, seja o que for que esteja a fazer, espero que funcione.
Espero mesmo, mas um conselho. Quando te aborreceres de brincar às casinhas, deixa-a ir com jeitinho. Mulheres assim são mais sensíveis à rejeição. Ela deu-lhe umas palmadinhas no braço. Um gesto que parecia amigável, mas soou a ameaça. Depois, afastou-se, os saltos a tilintar no chão. Ethan ficou imóvel. As mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Mulheres assim. As palavras enjoavam-no. Olhou novamente pela sala. Amara continuava a falar, a sorrir. Mas então, os olhos dela encontraram os dele. Por um instante. Algo na sua expressão mudou. Como se soubesse. Como se o tivesse visto a falar com Vivian e percebesse exatamente o que tinha sido dito. O sorriso dela desvaneceu-se. Ela desviou o olhar primeiro. E Ethan sentiu algo a estalar dentro do seu peito. Na manhã seguinte, Amara chegou ao escritório de Ethan com uma caixa de pastéis da pastelaria da rua. Oferta de paz, disse ela, pousando-a na secretária dele. Começamos com o pé esquerdo. Pensei que podíamos tentar de novo. Ethan olhou para a caixa, depois para ela. Hoje ela usava jeans e uma camisola verde suave, mais casual do que no último encontro. O cabelo estava solto, os caracóis a saltitar pelos ombros. Ela parecia diferente, mais suave talvez, mas ainda guardada. Não precisavas de ter feito isso, disse ele. Eu sei, mas quis. Ela sentou-se tirando o tablet. Além disso, vamos trabalhar juntos nas próximas semanas. Mas vale ser civilizado. Civilizado. Certo. A não ser que prefiras que andemos à pancada cada vez que nos encontramos? Havia um toque de provocação na sua voz. Apenas um toque. Não. Civilizado é bom. Ele abriu a caixa, pegou num croissant. Obrigado. Passaram a hora seguinte a rever planos. Amara mostrou-lhe maquetes para o novo website, ideias para publicações nas redes sociais, potenciais parcerias com influenciadores locais que pudessem ajudar a divulgar a palavra. Mas algo estava diferente desta vez. A tensão que preenchera o primeiro encontro tinha mudado. Suavizou-se em algo mais, algo quase como picardias. Esta foto é péssima, disse Amara, apontando para a foto de perfil atual de Ethan no website. Parece que estás a ser feito refém. Essa é a minha foto profissional. É pouco profissional, não estás a sorrir, parece zangado. Não estou zangado, essa é a minha cara. Ela riu, riu mesmo. O som preencheu o escritório, quente e genuíno. A tua cara parece zangada? É isso que vais dizer? O que é que há de errado com a minha cara? Nada de errado, é uma cara perfeitamente boa. Mas nesta foto, pareces que queres assassinar quem está atrás da câmara. O fotógrafo continuava a dizer-me para relaxar. É geralmente quando as pessoas ficam mais tensas. Amara ampliou a foto. Vê os teus ombros, estão junto às orelhas. E a tua mandíbula está tão tensa que me admira que os teus dentes não tenham estalado. Ethan deu por si a sorrir. A sorrir mesmo. Ok, pronto. É uma má foto. É uma foto terrível. Precisamos de a repetir. Não tenho tempo para isso. Arranca tempo. Tu és a cara desta fundação. As pessoas precisam de te ver como alguém acessível, caloroso, não como alguém que as vai julgar por... Ela parou abruptamente. O ambiente mudou. Ambos se lembraram ao mesmo tempo. O restaurante, as palavras dele, a forma como tudo tinha começado. Desculpa, disse Ethan em voz baixa. Amara olhou para cima. A surpresa cintilou no seu rosto. O quê? Pelo que disse. No brunch. Ele pousou o café. Encarou-a diretamente. Foi superficial e cruel. E tiveste razão em chamar-me a atenção. Ela estudou-o por um longo momento, como se estivesse a tentar perceber se ele falava a sério, se aquilo era real ou apenas mais uma performance. Por que é que disseste aquilo? Perguntou ela finalmente. Honestamente, não sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Orgulho, talvez. Querer parecer convicto de algo. Querer encaixar-me com os meus amigos que dizem coisas assim o tempo todo. Isso não é desculpa. Eu sei que não é, mas é a verdade. Ele recostou-se na cadeira. Disseste que eu estava com medo. Também tinhas razão nisso. Medo de quê? Ele hesitou. Aquele era um território perigoso. Abrir-se. Ser vulnerável. Todas as coisas que ele tinha passado anos a evitar. De não ser suficiente, disse ele finalmente. De alguém olhar para mim e ver todas as coisas que estou a tentar esconder. A expressão de Amara suavizou-se. Apenas ligeiramente. O que é que estás a esconder? Que nem sempre fui assim. Ele gesticulou para si mesmo.
Para o seu fato caro, o seu escritório perfeito, a sua imagem cuidadosamente construída. Quando tinha 13 anos, estava acima do peso. Era constantemente alvo de bullying. As crianças são cruéis. Elas fizeram questão de me fazer saber o quão inútil pensavam que eu era. Lamento, isso é horrível. Foi. Então mudei. Perdi peso. Construí músculo. Fiz dinheiro. Tornei-me alguém que as pessoas não podiam mais ridicularizar. Ele olhou para as suas mãos. Mas algures no caminho, comecei a julgar as outras pessoas da mesma forma que eu tinha sido julgado. Comecei a pensar que a aparência de alguém é a coisa mais importante sobre elas. Não é, disse Amara suavemente. Eu sei disso agora. Ou pelo menos estou a começar a saber. Ficaram em silêncio por um momento. Não desconfortável. Apenas presentes. Duas pessoas a verem-se realmente pela primeira vez. Obrigada por me teres dito isso, disse Amara. Não apaga o que disseste, mas ajuda-me a entender. Isso significa que me perdoas? Ainda não sei, mas ela sorriu quando disse isso. Pequeno, real. Pergunta-me outra vez daqui a umas semanas. Ethan sentiu algo quente a espalhar-se pelo seu peito. Esperança, talvez. Ou alívio. Posso perguntar-te algo? Disse ele. Claro. O que te fez vir à minha mesa naquele dia? A maioria das pessoas teria simplesmente deixado passar. Amara ficou em silêncio por um momento. Os seus dedos traçaram a borda do tablet. Porque estou cansada, disse ela finalmente. Cansada de homens como tu pensarem que podem dizer o que quiserem sobre os corpos das mulheres. Cansada de ser julgada antes mesmo de alguém saber o meu nome. Cansada de me dizerem que não sou boa o suficiente porque não pareço o que a sociedade diz que devo ser. Tu és boa o suficiente. Eu sei que sou. A voz dela era feroz. Sempre soube. Mas isso não torna mais fácil quando pessoas como tu confirmam cada coisa horrível que o mundo já tentou dizer-me. As palavras atingiram-o como um murro no estômago. Eu lamento mesmo. Acredito em ti. Ela levantou-se a apanhar as suas coisas. Mas as palavras são fáceis, Ethan. São as ações que importam. Mostra-me que mudaste. Não me digas apenas. Como faço isso? Ela parou à porta. Olhou para trás com aquele mesmo olhar desafiador do restaurante. Aquele que fazia o coração dele acelerar. Descobre, disse ela. Depois acrescentou mais suave. Tenho fé que o farás. Depois, ela tinha ido novamente, deixando-o sozinho com os seus pensamentos e um croissant meio comido e a crescente percepção de que Amara Johnson ia destruir completamente todas as defesas que ele tinha construído. E talvez isso não fosse assim tão mal. Naquela noite, Ethan encontrou-se com Lena no apartamento dela para jantar. Ela tinha feito massa, a sua especialidade. Pão de alho que realmente sabia a caseiro. Uma salada que provavelmente era suposto tornar a refeição saudável, mas não conseguiu. Então, disse Lena, enrolando os esparguetes no garfo, como está a correr com a Amara? Bem. Só bem? O que queres que eu diga? Quero que admitas que gostas dela. Lena sorriu. Vamos lá. Mal falaste de outra coisa a semana toda. A Amara disse isto. A Amara fez aquilo. As ideias da Amara são, na verdade, bastante boas. Eu nunca disse isso. Disseste sim. Ontem à noite ao telefone. Ethan gemeu. Não podemos não fazer isto? Fazer o quê? Falar sobre a mulher que claramente te virou do avesso? Os olhos de Lena brilhavam com malícia. Ela calou-te no brunch. Chamou-te a atenção por todas as tuas porcarias. E agora estás a trabalhar com ela todos os dias. É como um romance. Não é um romance. É negócio. Negócio. Lena riu. Certo. É por isso que passaste 15 minutos esta manhã a escolher que gravata usar. Eu não... Fizeste. Eu liguei-te, lembras-te? Estavas literalmente a segurar 2 gravatas para a câmara a perguntar qual ficava melhor. O calor subiu pelo pescoço de Ethan. Eu queria parecer profissional. Tu querias parecer bem para ela. Ele não teve resposta para isso, principalmente porque era verdade. Não faz mal gostares dela, sabes? Disse Lena gentilmente. Ela parece ótima, inteligente, confiante, não leva as tuas tretas. É exatamente o que precisas. Ela é minha consultora. Seria inapropriado. Só se tu o tornares inapropriado. Mas se estiveres genuinamente interessado, se realmente te importas com ela como pessoa, Lena encolheu os ombros. Então talvez valha a pena arriscar.
Eu nem sei se ela gosta de mim. Então pergunta-lhe. Não posso simplesmente perguntar-lhe. Por que não? Porque... Ethan pousou o garfo. Por que e se ela disser que não? E se ela ainda me vir como aquele tipo superficial do restaurante? E se eu já tiver arruinado qualquer chance que pudesse ter tido? Lena esticou-se pela mesa. Apertou a mão dele. Então lidas com isso. Mas não sabes até tentares. E o Ethan que eu conheço? Ele não tem medo de nada. Tenho medo disto, admitiu Ethan em voz baixa. Bom, isso significa que importa. Do outro lado da cidade, Amara sentou-se na sala do primo Marcos, segurando uma chávena de chá que não estava a beber. Estás a pensar nele, disse Marcos. Ele sentou-se na poltrona em frente a ela, a observar com aqueles olhos perspicazes que sempre tinham visto demais. Não estou. Estás sim. Tens aquele olhar. Que olhar? Aquele em que estás a tentar convencer-te de que não te importas com algo quando obviamente te importas. Marcos tinha 30 anos, com um porte que denunciava mais horas no ginásio do que fora dele, e irritantemente perspicaz. Então, quem é ele? Amara suspirou. Pousou o chá. Um cliente. E nada. Ele é só... complicado. Complicado como? Ela contou-lhe tudo. O restaurante, o confronto, descobrir que Ethan era o cliente, os seus encontros, a forma como ele pediu desculpa, os vislumbres de vulnerabilidade sob toda aquela arrogância. Quando ela terminou, Marcos ficou em silêncio por muito tempo. Fica longe dele, disse ele finalmente. O quê? Ouviste-me. Fica longe. Marcos inclinou-se para a frente, a expressão séria. Homens assim não mudam, Amara. Eles dizem o que tu queres ouvir. Agem como se fossem diferentes, mas no fim de contas são os mesmos tipos superficiais que se preocupam mais com as aparências do que com algo real. Tu nem o conheces. Eu conheço o tipo dele. Rico, arrogante, provavelmente nunca lhe disseram que não em toda a vida. A voz de Marcos endureceu. E eu conheço-te a ti. Tu és forte. Mas quando te importas com alguém, dás-lhes tudo. E tipos como ele. Eles tiram e tiram até não restar nada. Isso não é justo. Não o conheceste. Não preciso. Já conheci 100 tipos como ele. Ele levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Olha, não estou a tentar controlar a tua vida, mas já vi pessoas magoarem-te antes. Pessoas que te fizeram sentir que não era suficiente porque não te encaixavas na sua imagem perfeita. E não vou ver isso acontecer de novo. Amara sentiu os olhos marearem-se. Piscou, para afastar as lágrimas. Eu sei cuidar de mim. Eu sei que sim. Mas isso não significa que devas ter de o fazer. Marcos ajoelhou-se à frente dela. Pegou nas suas mãos. Apenas promete-me que terás cuidado. Não o deixes aproximar-te até teres a certeza absoluta de que ele vale a pena. Eu prometo. Mas mesmo enquanto dizia isso, Amara não tinha a certeza se era uma promessa que conseguiria cumprir. Porque cada vez que via Ethan, cada vez que falavam, cada vez que ele baixava a guarda o suficiente para lhe mostrar a pessoa real por baixo, algo nela amolecia, abria-se. Começava a acreditar que talvez, apenas talvez, as pessoas pudessem mudar. E isso assustava-a mais do que qualquer outra coisa. Uma semana depois, Ethan e Amara estavam no local do evento. O salão nobre do hotel à beira-rio. Candelabros pendiam do teto como lágrimas de cristal. O chão era de mármore polido. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. É lindo, Amara ofegou. Sim, mas Ethan não estava a olhar para a sala. Estava a olhar para ela. Ela usava jeans e uma camisola cinzenta hoje. Sapatilhas em vez de saltos. O cabelo preso num rabo de cavalo. Nada de especial. Mas a maneira como a luz da tarde apanhava o seu rosto, realçando os seus traços, ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez vira. Então, disse Amara, tirando o telemóvel para fazer anotações, precisaremos de pensar nos arranjos das mesas. Talvez 10 pessoas por mesa. E devemos montar uma área de palco aqui para os discursos. Parece bem. Tu nem estás a ouvir. Estou sim. Mesas. Palco. Percebi. Ela olhou para ele. Olhou mesmo. O que é que se passa contigo hoje? Nada. Ethan. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Estava só a pensar no que disseste, que as minhas ações importam mais do que as minhas palavras. Ok? Quero provar-te que já não sou o tipo do restaurante, que sou... Ele lutou para encontrar as palavras certas. Que sou alguém digno do teu tempo. A expressão de Amara suavizou-se.
Não tens de me provar nada. Eu acho que sim. Por quê? Porque... Ele parou. Estavam próximos agora. Tão próximos que ele podia ver pintas douradas nos seus olhos castanhos. Tão próximos que podia sentir o perfume dela. Porque quando estou perto de ti, quero ser melhor. Não para espetáculo, não para impressionar ninguém. Apenas melhor. A respiração dela prendeu-se, apenas ligeiramente. Mas ele reparou. Isso é... Começou ela. Bem. Uma voz familiar cortou o momento como uma faca. Não é que isto está acolhedor? Ambos se viraram. Vivian estava à porta. Usava um fato de calça cor creme e um sorriso que revirou o estômago de Ethan. O que fazes aqui? Perguntou ele. A minha empresa trata dos eventos neste hotel. Estava só a verificar outro cliente. Ela entrou no salão, os saltos a ecoar. Mas fico tão contente por ter-vos encontrado. Tenho ouvido as coisas mais interessantes. Que coisas? A voz de Amara era cautelosa. Vivian virou-se para ela, aquele falso sorriso doce ainda estampado no rosto. Ah, tu sabes como as pessoas falam, especialmente sobre o Ethan. Vivian, Ethan avisou. O quê? Ela arregalou os olhos inocentemente. Estou apenas a dizer, ele tem uma reputação, por ser seletivo com as mulheres com quem namora, muito particular com as aparências. Tenho a certeza de que já ouviste as histórias. A mandíbula de Amara apertou-se. Devo ir. Não, espera. Ethan estendeu a mão para o braço dela, mas ela afastou-se. Não bruscamente, apenas deliberadamente, como se estivesse a fechar uma porta que tinha acabado de começar a abrir-se. Envio-te as minhas anotações mais tarde, disse ela. Profissional, distante. Podemos encontrar-nos na próxima semana para finalizar os detalhes. Depois ela saiu, deixando Ethan sozinho com a ex-namorada e a sensação pesada de que acabara de perder algo importante antes mesmo de ter tido a chance de o agarrar. Não devias ter feito isso, disse ele em voz baixa. Vivian encolheu os ombros. Estou apenas a proteger-te. Alguém tem de te proteger de ti mesmo. Não preciso de proteção. E definitivamente não preciso da tua ajuda. Não precisas, porque, da minha perspectiva, estás prestes a cometer um erro enorme. Namorar alguém apenas para provar que não é superficial. Isso não vai acabar bem para nenhum de vocês. Não estou a namorar com ela para provar nada. Então por quê? Porque realmente gostas dela? Vivian riu, aquele som frio e cortante. Vamos lá, Ethan. Ambos nos conhecemos. Tu namoras modelos. Tu namoras mulheres que ficam bem no teu braço nas festas. Tu não namoras. Para. A sua voz saiu mais dura do que ele pretendia. Simplesmente para. Estou apenas a ser honesta. Não. Estás a ser cruel. Ele moveu-se para a porta. E, para que conste, ela vale 10 de ti. Diabos, ela vale 100 de mim. Por isso, seja qual for o jogo que estás a jogar, seja o que for que estás a tentar fazer, fica de fora. Ele saiu sem olhar para trás. Mas as palavras de Vivian seguiram-no. Plantaram sementes de dúvida que se enterraram fundo e se recusavam a desaparecer. Namorar alguém apenas para provar que não é superficial. Era isso que ele estava a fazer? Não, não podia ser. Podia. 2 dias passaram sem uma palavra de Amara. Ethan ligou. Ela não atendeu. Ele enviou mensagens. Ela respondeu com mensagens curtas e profissionais. Reunião reagendada. Envio os ficheiros. Discutimos na próxima semana. Nada pessoal, nada caloroso. Como se um muro se tivesse erguido entre eles. Ele odiava aquilo. No terceiro dia tinha um almoço agendado. Ethan chegou ao café 15 minutos mais cedo. Pediu o chá favorito dela. Tinha reparado que ela bebia sempre camomila. Colocou-o à sua frente na pequena mesa, junto à janela. Quando Amara entrou, parecia cansada. Olheira sob os olhos. O sorriso não lhe chegava bem aos olhos. Olá, disse ele. Olá. Ela sentou-se. Reparou no chá. Algo cintilou no seu rosto. Não precisavas de ter feito isso. Eu quis. Eles tiraram os tablets. Começaram a rever a lista de verificação para a gala. Decorações, música, escolhas de catering, tudo negócios, território seguro. Mas Ethan não conseguia focar-se. A sua mente continuava a divagar para a forma como ela não o encarava, a distância cuidadosa que ela mantinha, a forma como parecia estar a aguentar-se apenas com força de vontade. Os centros de mesa devem ser simples, Amara dizia. Nada muito elaborado. Queremos elegância, não ostentação.
Que tal rosas brancas? Ethan sugeriu. Com alguma folhagem. Demasiado previsível. Ela percorreu imagens no seu tablet. Que tal estas? Elas são... Podemos falar? Ethan interrompeu. Amara levantou o olhar. Estamos a falar. Não sobre a gala, sobre o que aconteceu no local do evento. Não há nada para falar. Eu acho que sim. Ela pousou o tablet, cruzou as mãos no colo. Ok, fala. Vivian, a minha ex, disse coisas que não devia ter dito. Coisas que não eram verdade. Ele inclinou-se para a frente. Não estou a tentar provar nada ao trabalhar contigo, ou ao passar tempo contigo. Estou a fazê-lo porque quero. Queres o quê? Trabalhar comigo? Ou provar que não és o tipo do restaurante? Ambos. Nenhum. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Não sei. Tudo o que sei é que quando estou contigo tudo parece... diferente. Melhor. Como se talvez eu possa realmente ser a pessoa que tenho fingido ser todos estes anos. Amara ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz era suave, mas firme. Tenho pensado no que disseste, sobre querer ser melhor, e acredito que falas a sério, mas querer mudar e realmente mudar são duas coisas diferentes. Eu sei disso. Sabes? Ela finalmente encarou-o diretamente. Porque, da minha perspectiva, ainda estás a deixar pessoas como a Vivian ditar como te vês. Ainda estás a deixar o teu passado controlar o teu presente. E eu não posso fazer parte dessa jornada, se tu ainda não a começaste a percorrer por ti mesmo. As palavras doeram, principalmente porque eram verdadeiras. Tens razão, disse Ethan em voz baixa. Ainda estou a descobrir, ainda a aprender, mas estou a tentar. Isso não conta para alguma coisa? Conta muito. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Mas preciso que entendas algo. Passei a minha vida inteira a lidar com pessoas que me julgaram antes de me conhecerem, que decidiram que eu não era boa o suficiente com base na minha aparência, e eu não posso, não vou, colocar-me numa posição onde sou a experiência de aprendizagem de alguém, a prova de alguém de que mudaram. Tu não és. Deixa-me acabar. Ela levantou uma mão. Se queres conhecer-me, realmente conhecer-me, tem de ser porque me vês como uma pessoa, não como um desafio, não como uma evidência do teu crescimento. Apenas eu. Ethan recostou-se. Deixou as palavras dela penetrarem. Ela estava a pedir-lhe para ser real, para despir toda a pretensão e ser honesto sobre o que ele queria. E o que ele queria? Eu vejo-te, disse ele finalmente. Amara Johnson, 27, mente brilhante em marketing, adora chá de camomila e odeia quando as pessoas a subestimam. Tem uma gargalhada que faz salas inteiras sentirem-se mais quentes. Não tem medo de chamar a atenção das pessoas pelas suas porcarias. Veste a confiança como armadura, mas tem um coração mole por baixo. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. Eu vejo a forma como bates com a caneta quando estás a pensar, continuou ele. A forma como mordes o lábio quando estás indecisa sobre algo. A forma como todo o teu rosto se ilumina quando tens uma boa ideia. Eu vejo a tua bondade e a tua força, e a tua recusa em contentar-te com menos do que mereces. A respiração de Amara tinha se tornado superficial. Ethan, não estou a dizer que já percebi tudo. Provavelmente não o farei por muito tempo. Mas sei uma coisa. Ele esticou-se pela mesa. Parou pouco antes de lhe tocar na mão. Quando olho para ti, não vejo curvilínea ou magra ou qualquer uma dessas coisas superficiais que eu pensava que importavam. Apenas vejo alguém que me faz querer ser melhor. Não para provar nada, apenas porque mereces alguém que realmente valha o teu tempo. Por um momento nenhum dos dois se moveu. Depois, Amara estendeu lentamente a mão, deixou os dedos roçarem nos dele. Apenas o suficiente para enviar eletricidade por todo o seu corpo. Pergunta-me outra vez daqui a umas semanas, disse ela suavemente. Mas desta vez, ela estava a sorrir, um sorriso verdadeiro. E Ethan sentiu a esperança florescer no peito como as acácias na primavera. Naquela tarde, Ethan parou na sua cafetaria preferida, aquela onde conhecera Lena. Precisava de pensar, de assimilar, de perceber o que realmente sentia. Tão absorto nos seus pensamentos, não reparou que alguém se sentara à sua frente, até que a pessoa pigarreou. Ethan ergueu o olhar. Gelou. Um homem estava sentado, alto, musculoso, com uma presença que impunha respeito. Os seus olhos eram perspicazes, protetores, e naquele momento fixavam Ethan como se ele fosse uma presa. És o Ethan Ward, disse o homem.
não uma pergunta. Sou, e tu és, Marcus Johnson, primo da Amara. Ah, oh não. Prazer em conhecê-lo, disse Ethan com cautela. Marcus recostou-se na cadeira, cruzou os braços. Porque não tenho a certeza se será um prazer para ti conhecer-me. Não, tendo em conta o que estou prestes a dizer. O quê? Mantém-te afastado da minha prima. As palavras pairaram no ar como uma ameaça. Ethan pousou o café. Com todo o respeito, essa não é uma decisão tua. Talvez não, mas ainda te posso avisar. A voz de Marcus manteve-se firme, controlada, mas por baixo havia uma dureza de ferro. A Amara é forte, mais forte do que a maioria das pessoas que conheço, mas também já foi magoada antes, por homens que disseram que se importavam, que fizeram promessas que não cumpriram, que a deixaram a sentir que não era suficiente. Eu nunca... Já o fizeste. Marcus inclinou-se para a frente. Naquele dia no restaurante, quando disseste o que disseste, já a magoaste. Ela não o demonstra, mas eu conheço-a. Sei quando ela carrega dor. A culpa retorceu-se no estômago de Ethan. Pedi desculpa. Bom, mas desculpas não apagam feridas. Apenas iniciam o processo de cura. Marcus estudou-o por um longo momento. Então, aqui está o que preciso de saber. Estás a falar a sério com ela? Ou isto é apenas um jogo? Uma forma de provar que não é superficial? Não é um jogo. Então o que é? Ethan hesitou. Como poderia explicar algo que mal compreendia a si mesmo? Eu não sei. Confuso. Aterrorizante. Mas real. Acho que é real. Achas? Não sou bom nisto, admitiu Ethan. Em ser vulnerável. Em deixar as pessoas verem as partes de mim que passei anos a esconder. Mas com a Amara quero tentar. Quero ser alguém em quem ela possa confiar. Marcus observou-o atentamente, à procura de mentiras, de fissuras na fachada. Se a magoares, disse ele finalmente, se a fizeres sentir que não é suficiente, ou se a tratares como uma experiência, eu vou tornar a tua vida muito difícil. Entendeste? Entendido. Bom, Marcus levantou-se. Mais uma coisa. Não deixes que pessoas como a tua ex-namorada envenenem o que estás a construir. Vi-a no hotel. Ouvi o que ela disse. Mulheres assim? Elas derrubam os outros porque se sentem ameaçadas. Não lhe des esse poder. Depois afastou-se, deixando Ethan sozinho com os seus pensamentos e a crescente percepção de que importar-se com a Amara significava importar-se também com todos os que se importavam com ela. Era complicado, confuso e valia a pena. A semana seguinte passou num ápice, num turbilhão de reuniões e planeamento. A gala seria em menos de 3 semanas. Tudo tinha de ser perfeito. Ethan e Amara encontraram um ritmo. Ela chegava ao escritório dele com café e ideias. Discutiam sobre detalhes. Ela queria música ao vivo, ele achava que um DJ era melhor. Ela queria cores ousadas, ele preferia tons súbitos. Mas, de alguma forma, sempre encontravam um compromisso. E algures pelo caminho, as discussões transformaram-se em brincadeiras. As brincadeiras em risos. E os risos em algo que nenhum deles queria nomear, mas que ambos sentiam a crescer entre eles. Uma noite, ficaram até tarde a rever fotos para os materiais promocionais. O escritório estava silencioso. Todos os outros tinham ido para casa. Apenas os dois, sob o suave brilho dos candeeiros de secretária. Esta está boa, disse Amara, apontando para uma foto do local do evento. Está aceitável. Só aceitável. Ela olhou para ele. O que há de errado? A iluminação não está certa. Faz o salão parecer frio. Isso é arranjável na edição. Estavam sentados perto, mais perto do que precisavam. Os ombros quase se tocavam. Ethan conseguia sentir o perfume dela, aquele aroma floral que começara a assombrar os seus sonhos. Posso dizer-te uma coisa? Disse ele baixinho. Claro. Menti há pouco, sobre ter sido alvo de bullying. Amara virou-se para encará-lo completamente. O que queres dizer? Não menti sobre ter sido alvo de bullying, isso era verdade, mas não te contei a história toda. Ele olhou para as suas mãos. O pior não foram os nomes que me chamavam, ou as piadas. Foi a forma como me fizeram sentir que o merecia, como se ser gordo significasse que eu era menos humano, menos digno de gentileza. Isso é horrível. Foi. Mas a questão é esta. Eu interiorizei-o. Convenci-me de que se pudesse apenas parecer diferente, ser diferente, então valeria algo. Por isso mudei tudo em mim. O meu corpo, as minhas roupas, toda a minha personalidade.
Ele olhou para ela, mas por baixo eu ainda era aquele miúdo assustado de 13 anos, desesperado para que as pessoas o aceitassem. Amara estendeu a mão, pousou-a na dele, quente, firme. Não tens de ser ninguém senão quem és, disse ela suavemente. Nem por mim, nem por ninguém. E se quem eu sou não for bom o suficiente, então é perda deles, não tua. Algo se abriu no peito de Ethan, uma parede que ele mantivera erguida por anos. Sem pensar, ele moveu-se para mais perto. Os seus rostos estavam a centímetros de distância agora. Amara, ele suspirou. Sim, quero mesmo beijar-te agora. A respiração dela prendeu-se. Ethan, mas não vou. Não até estares pronta. Não até teres a certeza. Ficaram assim, congelados no momento. A testa dele quase a tocar na dela. A mão dela ainda na dele. Corações acelerados. Então, Amara afastou-se. Apenas um pouco. Mas o suficiente para quebrar o feitiço. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por esperares. Por não me pressionares. Por me veres. Ethan queria dizer-lhe que esperaria para sempre. Que seria paciente. Que ela valia todo o tempo do mundo. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Então, em vez disso, apenas apertou-lhe a mão suavemente e sorriu. E esperou que isso fosse suficiente por agora. 3 dias depois, Ethan convidou Amara para jantar. Não no seu escritório. Não numa cafetaria. Num sítio especial. Passara horas a planear tudo. Pedira favores, fez os arranjos. Tudo para uma noite perfeita. Quando Amara chegou à morada que ele enviara, viu-se num terraço. Não num terraço qualquer, no topo do seu prédio de apartamentos. Mas transformado. Luzes de corda cruzavam-se no alto, criando um dossel de luz dourada e acolhedora. Uma pequena mesa estava no centro, posta para 2. Toalha branca. Velas. Uma única rosa vermelha num vaso. Além disso, o horizonte da cidade estendia-se como uma pintura, todo luzes e sombras e infinitas possibilidades. Ethan, Amara suspirou. Vestia um vestido roxo escuro naquela noite. O cabelo solto em caracóis suaves. Parecia saída de um sonho. Isto é... demais? Ele estava junto à mesa, subitamente nervoso. Posso mudar-se... É perfeito. Um alívio inundou-o. A sério? Sim. Ela aproximou-se, absorvendo tudo. Quando fizeste tudo isto? Tive alguma ajuda do administrador do prédio. Ele puxou a cadeira para ela. Por favor, senta-te. O jantar era simples. Massa com molho caseiro de um bom restaurante italiano da zona. Salada, pão, vinho para ela, água para ele. Ele não bebia muito, mas não era sobre a comida, era sobre a conversa. Conversaram durante horas, sobre tudo, as suas infâncias, os seus sonhos, os seus medos. Amara contou-lhe sobre crescer com pais que a tinham empurrado para ser perfeita, sempre a vigiar o seu peso, sempre a comentar a sua aparência, como finalmente aprender a amar-se, apesar de as vozes deles ainda ecoarem na sua cabeça às vezes. Ethan contou-lhe sobre o seu pai, um homem que construíra um império, mas que se esquecera de construir uma relação com o filho, que media o sucesso em cifrões e via a emoção como fraqueza. É por isso que começaste a fundação? Perguntou Amara. Para provares que és diferente dele? Talvez. Ou talvez para provar que sou o mesmo, mas melhor. Ethan sorriu tristemente. Já não sei. Tudo o que sei é que ajudar crianças a ter uma educação parece importante. Como se talvez eu pudesse impedir que alguém mais se sentisse tão sozinho quanto eu me senti. Tens um bom coração, disse Amara suavemente. Mesmo quando tentas escondê-lo. Não tento escondê-lo. Sim, tentas. Por trás dos fatos caros e do cabelo perfeito e dessa imagem cuidadosamente construída. Ela estendeu a mão pela mesa. Pegou na mão dele. Mas eu vejo através disso. Eu vejo-te, Ethan Ward. O verdadeiro tu. A garganta dele apertou-se. E o que vês? Alguém que tem medo de ser magoado, que usa a arrogância como armadura, mas que quer desesperadamente ligar-se a alguém, ser visto e aceite por quem realmente é. Isso é... Teve de parar. Pigarreou. Isso é bastante preciso. Eu sei. Ela sorriu. Porque eu sou assim também. A confissão pairou entre eles. Pesada. Honesta. Real. Ethan levantou-se. Contornou a mesa. Estendeu a mão. Dança comigo, disse ele. Não há música. Então faremos a nossa. Amara riu, mas pegou na mão dele. Deixou-se puxar.
e de repente estavam a embalar-se juntos sob as luzes de corda, com a cidade a murmurar lá embaixo e as estrelas mal visíveis lá em cima. Isto é uma loucura, ela murmurou contra o peito dele. Boa loucura ou má loucura? Ainda não sei. Moviam-se em círculos lentos. Não dançavam realmente. Apenas estavam, juntos, perto, reais. Amara, disse Ethan baixinho. Sim, vou beijar-te agora, se estiver tudo bem. Ela afastou-se o suficiente para olhar para ele. Os seus olhos estavam brilhantes, quentes, vulneráveis de uma forma que ele nunca vira. Está tudo bem, sussurrou ela. Ele envolveu-lhe o rosto com as mãos suavemente. Deu-lhe tempo para mudar de ideias, para se afastar, para dizer não. Mas ela não o fez. Os seus lábios encontraram-se suavemente, cuidadosamente, como se ambos tivessem medo de quebrar algo precioso, e depois mais profundo, mais completo. As mãos de Amara subiram ao peito dele, os braços dele envolveram a cintura dela. O mundo desapareceu até que só houvesse isto, os dois, finalmente honestos, finalmente abertos, finalmente a libertarem-se de todas as paredes, medos e dúvidas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau, disse Amara. Sim. Ethan tocou a testa na dela. Uau. Ficaram ali por um longo tempo, abraçados, sem precisar de palavras, apenas presentes no momento. E pela primeira vez em anos, Ethan sentiu algo que quase se esquecera que existia. Paz. Na manhã seguinte, Amara acordou a sorrir. Ela estendeu a mão para o telemóvel, esperando talvez uma mensagem carinhosa de Ethan. Uma mensagem de bom dia. Algo simples e perfeito para condizer com a noite perfeita que tivara. Em vez disso, encontrou 17 chamadas não atendidas, 23 mensagens, e as suas redes sociais a explodir com notificações. O coração dela afundou-se. Com as mãos a tremer, abriu a primeira mensagem. Era de uma amiga. Estás bem? Acabei de ver isto. Lamento tanto. Em anexo, um link. Amara clicou. O site carregou. Um blog de mexericos de que nunca ouvira falar. E lá, em letras garrafais, o mais recente projeto do milionário Ethan Ward, reforma de imagem via romance. Abaixo, uma foto, granulosa, tirada à distância, mas claramente eles, no terraço, a beijar-se. O artigo era pior. Fontes próximas de Ward sugerem que o seu súbito interesse na consultora Amara Johnson é menos sobre romance e mais sobre reabilitação. Ele está a tentar provar que não é superficial, afirma uma fonte. Sair com alguém que não corresponde ao seu tipo habitual é apenas a mais recente forma de tentar limpar a sua reputação. As palavras ficaram desfocadas. O peito de Amara apertou-se. Ela rolou para baixo. Mais fotos, mais especulação, mais veneno disfarçado de jornalismo. O telemóvel dela tocou. Marcos. Viste? Perguntou ele imediatamente. Estou a ver agora. Amara, lamento tanto, mas eu avisei-te. Homens como ele... Não. A voz dela quebrou. Por favor, não digas nada. Vem cá, vamos resolver isto. Preciso de falar com o Ethan primeiro. Tens a certeza de que é... Tenho a certeza. Ela desligou. Olhou fixamente para o artigo, para as fotos, para a prova da noite mais feliz da sua vida, agora distorcida em algo feio. E por baixo da mágoa, uma terrível questão. E se eles tivessem razão? E se ela fosse realmente apenas um projeto? Apenas a prova de que Ethan Ward podia mudar? O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Ethan. Bom dia, linda. A noite passada foi perfeita. Ela olhou fixamente para as palavras. Doces, genuínas ou calculadas. Amara vestiu a roupa rapidamente, agarrou nas chaves e conduziu até ao escritório de Ethan com o coração a mil e as lágrimas a ameaçarem cair. Porque precisava de saber a verdade, mesmo que isso destruísse tudo. Ethan estava no seu escritório quando Amara entrou. Ele levantou o olhar, pronto para sorrir, pronto para reviver a noite perfeita que tinham partilhado. Depois viu o rosto dela. O que se passa? Ele levantou-se imediatamente. Amara não disse nada. Apenas tirou o telemóvel. Pousou-o na secretária dele. O ecrã mostrava o artigo, as fotos, as acusações. O estômago de Ethan afundou-se. Amara, eu posso explicar? Podes? A voz dela estava firme, mas ele conseguia ouvir a dor por baixo.
Porque neste momento parece que todos tinham razão, que eu sou realmente apenas o teu projeto de mudança de imagem. Isso não é verdade. Não é? Ela cruzou os braços, protegendo-se. Diz-me honestamente, Ethan, quando me convidaste para jantar pela primeira vez, quando me beijaste na noite passada, algo disso foi real? Ou eu era apenas conveniente, apenas a prova de que mudaste? Claro que foi real. Ele contornou a secretária na direção dela. Tudo o que eu disse, tudo o que eu senti, foi tudo real. Então, por que é que este artigo existe? Ela gesticulou para o telemóvel. Por que é que as pessoas estão a dizer estas coisas? Porque alguém filtrou a informação. Alguém que quer magoar-me. Ou a ti. Ou a nós dois. Vivian. Provavelmente. Ethan passou as mãos pelo cabelo. Ela sempre foi vingativa. É exatamente o tipo de coisa que ela faria. Mas tem de haver alguma verdade para as pessoas acreditarem. Os olhos de Amara estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Essa ideia já te passou pela cabeça? Que talvez estejas a sair comigo para provar algo a ti mesmo? Não, nunca. Nem um pouco? Ele abriu a boca. Fechou-a, porque a verdade era complicada. Quando comecei a conhecer-te, disse ele lentamente, talvez uma parte de mim quisesse provar que não era superficial, que conseguia ver além das regras estúpidas que inventara. Mas isso mudou. No momento em que te conheci realmente, a verdadeira tu deixou de ser sobre provar fosse o que fosse. Quando? A voz dela falhou. Quando é que mudou? Não sei. Algures entre as brincadeiras e as discussões e a forma como me desafiaste a ser melhor. Algures em todos os momentos em que eras apenas tu. Ele deu um passo em frente. Quando nos beijamos na noite passada, não estava a pensar na minha imagem, nem no meu passado, nem em nada, exceto o quanto queria estar contigo. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Amara. Ela enxugou-a com raiva. Quero acreditar em ti. Então acredita em mim. Mas como posso? Ela abanou a cabeça. Como posso confiar que isto é real quando o mundo inteiro me diz que é falso? Quando o meu próprio primo me avisou que isto aconteceria? Quando tudo dentro de mim grita que estou a ser tola? Ethan sentiu algo a quebrar-se no peito. O que estás a dizer? Estou a dizer que preciso de espaço. Tempo para pensar. Ela pegou no telemóvel. A gala é daqui a 2 semanas. Vou terminar o trabalho para o qual fui contratada. Mas depois disso, ela parou à porta. Depois disso, não sei. Amara, por favor, lamento, Ethan. Lamento mesmo, mas não consigo fazer isto agora. Depois ela foi-se embora. E Ethan ficou de pé no seu escritório vazio a perguntar-se como tudo se tinha desmoronado tão rapidamente. Durante 3 dias, Ethan mal se mexeu. Limitou-se a cumprir os rituais. Apareceu no trabalho, respondeu a e-mails, participou em reuniões, mas por dentro estava dormente. Amara continuara a trabalhar na gala. Enviou-lhe atualizações, mas eram frias, profissionais, sem calor, sem piadas, sem vislumbres da mulher que dançara com ele sob as luzes de corda e o fizera acreditar em algo real. Lena ligava todos os dias. Ele não atendia. Os amigos enviaram mensagens. Ele ignorou-as. Limitou-se a sentar-se no seu apartamento penthouse, a olhar para fotos antigas no telemóvel, imagens do jantar no terraço, fotos espontâneas que tirara a Amara durante as suas reuniões, quando ela não estava a olhar. Provas de algo que parecera tão real, mas que agora se assemelhava a um sonho. No 4º dia, alguém bateu à porta. Ethan considerou não atender, mas a batida continuou, persistente, irritante. Finalmente, arrastou-se e abriu. Lena estava lá com um saco de comida para levar e uma expressão que dizia que não ia sair. Anda, disse ela, empurrando-o para dentro do apartamento. Lena, não estou com paciência. Não me importo. Ela pousou a comida na mesa de centro. Virou-se para encará-lo com as mãos na anca. Estás com um ar horrível. Obrigado. Quando foi a última vez que tomaste banho? Ontem, talvez. Quando foi a última vez que comeste? Ele não respondeu. Lena suspirou. Sentou-se no sofá, deu palmadas na almofada ao lado dela. Senta-te. Relutantemente, Ethan sentou-se. Fala comigo, disse ela suavemente. O que se passa nessa tua cabeça? Estraguei tudo. Sim, estragaste, mas isso é arranjável. É? Ele olhou para ela. Ela pensa que a estava a usar. Pensa que toda a nossa relação foi falsa. Como é que eu arranjo isso? Mostrando-lhe que não foi. Não sei como. Sim, sabes. Lena pegou na mão dele.
A gala é daqui a 10 dias. Todos os que importam estarão lá, incluindo a Amara. Então levanta-te à frente de todas essas pessoas e diz a verdade. Não um discurso cuidadosamente elaborado, não uma declaração preocupada com a imagem. Apenas a verdade crua e honesta sobre o que sentes. O medo atravessou o peito de Ethan. Não consigo fazer isso. Por que não? Porque ele esforçou-se para encontrar as palavras. Porque e se eu me expuser, e ela ainda disser não? E se eu me humilhar à frente de todos e a perder de qualquer forma? Então, pelo menos tentaste. Lena apertou-lhe a mão. Olha, sei que estás assustado. A vulnerabilidade é aterrorizante. Mas sabes o que é pior? Perder alguém de quem gostas porque tiveste demasiado medo de lutar por essa pessoa. Ela pode odiar-me. Pode. Mas neste momento ela está confusa, magoada, a duvidar de tudo. Tens uma oportunidade de lhe mostrar, realmente mostrar-lhe, que ela importa mais do que o teu orgulho, mais do que a tua reputação, mais do que tudo. Ethan ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Pessoas a seguir com os seus dias, a viver, a amar, a arriscar. E se eu não for corajoso o suficiente? Sussurrou ele. Então finge até seres. Lena sorriu. É o que faço todos os dias no trabalho. Entro em situações impossíveis e finjo que estou confiante até que a confiança se torne real. Isso realmente funciona? Às vezes. Outras vezes pareço apenas uma idiota, mas pelo menos pareço uma idiota que tentou. Apesar de tudo, Ethan sorriu. És irritante, sabes disso? É o meu trabalho como tua irmã. Ela levantou-se. Agora come alguma coisa, toma banho e começa a trabalhar no que vais dizer, porque tens uma única oportunidade nisto. Faz com que valha a pena. Depois que ela saiu, Ethan sentou-se sozinho com a comida para levar a arrefecer ao lado dele. Uma única oportunidade. Ele conseguia fazer isso. Tinha de conseguir, porque perder a Amara não era uma opção. A noite da gala chegou mais depressa do que Ethan estava preparado. O salão nobre do hotel Riverside parecia perfeito, exatamente como Amara o imaginara. Decorações em branco e dourado, centros de mesa elegantes, não rosas, mas algo único e bonito. Um quarteto de cordas a tocar suavemente no canto. Mesas postas para 200 convidados. As pessoas começaram a chegar às 7. Doadores abastados em smokings e vestidos de gala. Líderes empresariais, políticos, toda a gente que contava na cidade. Ethan estava perto da entrada a cumprimentar as pessoas, a apertar mãos, a sorrir, a representar o papel que aperfeiçoara ao longo dos anos. Mas os seus olhos continuavam a varrer a multidão, à sua procura. Vivian chegou elegantemente atrasada, como sempre. Vestia dourado, claro. Provavelmente custara uma fortuna. Ela deslizou até Ethan com aquele sorriso predatório. Está tudo maravilhoso, disse ela. A tua consultora fez um trabalho excelente. Sim, fez. Que pena todos aqueles mexericos desagradáveis. A voz dela destilava falsa simpatia. Espero que não tenha causado demasiados problemas entre vocês os dois. Ethan olhou-a diretamente. Eu sei que foste tu. Desculpa? O artigo. A fuga de informação veio de ti. O sorriso de Vivian não vacilou. Não faço a mínima ideia do que estás a falar. Sim, sabes. E quero que saibas uma coisa. Ele inclinou-se para mais perto. Não resultou. O que quer que estivesses a tentar fazer, destruir a minha reputação, magoar a Amara, vingar-te por eu ter terminado, falhou. Será? Ela olhou em volta do salão. Porque do meu ponto de vista, estás aqui sozinho, e ela não se vê em lado nenhum. Ela vai estar aqui. Será? Porque ouvi dizer que ela está com segundas intenções, sobre o trabalho, sobre ti, sobre tudo. O medo cintilou no peito de Ethan, mas ele não o deixou transparecer. Estás enganada. Veremos. Vivian deu-lhe uma palmada no braço, aquele gesto falso de afeto que o fazia arrepiar. Desfruta da tua noite, Ethan. Eu sei que sim. Ela afastou-se e Ethan ficou ali parado, a dúvida a insinuar-se, apesar dos seus melhores esforços. E se Vivian tivesse razão? E se Amara não viesse? Foi então que a viu. Amara estava à entrada, e o salão inteiro pareceu parar. Vestia verde esmeralda, um vestido que lhe moldava as curvas e fazia a sua pele brilhar. O cabelo estava penteado em ondas suaves, joias discretas ao pescoço e nos pulsos. Parecia da realeza.
Encarnava poder e graça e tudo o que havia de belo no mundo. Os seus olhares encontraram-se através do salão de baile apinhado. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Marcos apareceu ao lado dela, disse algo. Ela assentiu, e caminharam juntos mais para o interior da sala. O coração de Ethan batia forte. Ele queria ir ter com ela, puxá-la para um canto e contar-lhe tudo, mas as pessoas continuavam a aproximar-se dele, doadores a querer conversar, voluntários a precisar de orientação. As exigências da noite puxavam-no para todo o lado, exceto para onde ele queria ir. Passou 1 hora, depois outra. Ethan fez o discurso de boas-vindas. Agradeceu a todos por terem vindo. Falou sobre a missão e os objetivos da fundação, todas as palavras que tinha ensaiado, mas a sua mente estava em Amara, na forma como ela estava no canto com Marcos, a observar, mas sem se aproximar, na distância cuidadosa que mantinha. Finalmente, depois do jantar, depois dos discursos planeados, Ethan tomou uma decisão. Caminhou até ao palco, pegou no microfone. A sala silenciou-se. Gostaria de dizer mais uma coisa, começou Ethan. A sua voz tremeu ligeiramente. Ele respirou fundo. Compôs-se. A maioria de vós conhece-me como Ethan Ward, homem de negócios, filantropo, o tipo que dá festas grandiosas e faz doações. Algumas risadas contidas ecoaram pela multidão. Mas há muito que não sabem, muito que mantive escondido, porque pensava que a vulnerabilidade era fraqueza, que mostrar o meu verdadeiro eu me tornaria de alguma forma menos digno do vosso respeito. A sala estava agora completamente silenciosa, todos a observar, a escutar. Há alguns meses disse algo incrivelmente superficial e doloroso. Julguei as pessoas com base na sua aparência, em vez de quem elas eram. E alguém corajosa, bela e mais forte do que eu, alguma vez serei, confrontou-me sobre isso. Os olhos de Ethan encontraram Amara na multidão. Ela estava imóvel, uma mão sobre o coração. Essa mulher está aqui esta noite, e eu devo-lhe um pedido de desculpas, um verdadeiro. Não apenas palavras, mas a verdade. Ele apertou o microfone com mais força. Amara Johnson, tinhas razão em tudo. Eu era superficial, estava assustado. Escondi-me atrás da arrogância porque tinha demasiado medo de deixar alguém ver o meu verdadeiro eu. Murmúrios de espanto percorreram a multidão. As pessoas estavam a tirar os telemóveis, a gravar. Isto estaria em todo o lado pela manhã. Ethan não se importava. Perguntaste-me uma vez se eu realmente te via, se eu percebia quem eras para além da superfície. E a resposta é sim. Eu vejo a tua força, a tua bondade, a forma como lutas pelo que é certo mesmo quando é difícil, a forma como desafias as pessoas a serem melhores, a forma como me fizeste querer ser melhor. Lágrimas escorriam agora pelo rosto de Amara. Marcos estava ao lado dela, a observar Ethan com uma expressão indecifrável. Eu não sou perfeito, continuou Ethan. Ainda estou a descobrir como ser a pessoa que mereces, mas estou a tentar, e continuarei a tentar. Porque tu importas-me mais do que a minha reputação, mais do que o que qualquer pessoa nesta sala pensa, mais do que qualquer coisa. Desceu do palco. A multidão abriu caminho enquanto ele caminhava na direção dela. Amo-te, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Amo o teu riso e a tua força e a tua recusa em aceitar algo que não seja honestidade. Amo a forma como vês o mundo, a forma como me vês. E se me permitires, quero passar todos os dias a provar que isto é real, que não és um projeto ou prova de algo, exceto que sou capaz de amar alguém com todo o meu coração. Parou à frente dela, estendeu-lhe a mão. O salão de baile estava tão silencioso que se podia ouvir uma mosca. Amara olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Lágrimas ainda a cair, mas algo mais ali também. Algo como esperança. Palavras são fáceis, sussurrou ela. Mostra-me. Ethan virou-se para encarar a multidão. Todas aquelas pessoas ricas e influentes, os seus pares, a sua rede de contactos. Tudo o que ele tinha passado anos a construir. Preciso de deixar algo claro, anunciou. Se alguém tiver um problema comigo e com Amara, se alguém pensar que ela não é boa o suficiente ou questionar por que estou com ela, podem ir embora. Agora mesmo, porque eu escolho-a. Acima de tudo isto, acima da minha reputação, acima de tudo. Murmúrios preencheram a sala, alguns de aprovação, outros de escândalo.
Vivian estava perto do fundo, o rosto distorcido de raiva. Agarrou na mala e marchou furiosa para a saída. Que se vá. Ethan virou-se novamente para Amara. Estendeu-lhe a mão outra vez. Isso é suficiente? Perguntou ele, suavemente. Amara olhou para ele durante o que pareceu uma eternidade. Então, lentamente, um sorriso espalhou-se pelo seu rosto. Verdadeiro, radiante, belíssimo. É um começo, disse ela, e pegou na mão dele. Uma salva de palmas irrompeu. Alguém soltou um grito de júbilo. O quarteto de cordas começou a tocar algo alegre e vibrante. Mas Ethan só tinha olhos para Amara. Ele puxou-a para perto. Segurou-lhe o rosto entre as mãos. Desculpa, sussurrou, por tudo, por te ter magoado, por te fazer duvidar, por não ter sido corajoso o suficiente antes. Estás a ser corajoso agora, sussurrou ela de volta. Isso é o que importa. Eu estava a falar a sério. Amo-te. Eu também te amo. Lágrimas frescas escorreram pelas suas bochechas. Desta vez, de alegria. Tentei não o fazer. Tentei proteger-me, mas não consegui evitar. Graças a Deus. Ele beijou-a. Ali mesmo, no meio do salão de baile, com 200 pessoas a assistir, máquinas fotográficas a piscar e o mundo inteiro prestes a saber. E ele não se importava com nada disso. Porque isto, Amara nos seus braços, a sorrir contra os seus lábios, a escolhê-lo apesar de tudo, isto era tudo o que importava. Quando finalmente se afastaram, Marcos aproximou-se. Ethan ficou tenso, pronto para um confronto. Em vez disso, Marcos estendeu a mão. Portaste-te bem, disse ele simplesmente. Ethan apertou-a. Isso significa que tenho a tua aprovação? Significa que tens uma oportunidade. Não a desperdices. Não irei. Marcos assentiu. Depois aproximou-se para que só Ethan pudesse ouvir. Mas se a magoares de novo, esse discurso não te vai salvar. Percebeste? Percebi. Satisfeito, Marcos recuou. Deu um abraço a Amara. Tenho orgulho em ti, disse ele a ela. Obrigada por estares aqui, respondeu ela. Sempre. Mais tarde naquela noite, depois de a gala terminar, dos convidados partirem e de a limpeza começar, Ethan e Amara encontraram-se na varanda do hotel. Apenas os dois. A cidade estendia-se lá embaixo, as luzes a cintilar como estrelas caídas na terra. Foi um belo discurso, disse Amara. Encostou-se ao parapeito a observar a vista. Demasiado. Ethan estava ao lado dela. Não, foi perfeito. Ela olhou para ele. Amedrontador, mas perfeito. Eu estava apavorado. Percebi. A tua voz estava a tremer. Obrigada por sublinhares isso. Ela riu. Aquele som quente e genuíno que fazia com que tudo parecesse certo. Mas a sério, o que fizeste exigiu verdadeira coragem. Levantar-te ali, ser vulnerável à frente de toda a gente. Escolher-me em vez da tua reputação. Nem sequer foi uma escolha, disse Ethan suavemente. Na verdade, não. Porque perder-te teria sido pior do que perder tudo o resto junto. Amara virou-se para o encarar completamente. Estás a falar a sério? Cada palavra. Ele pegou nas mãos dela. Sei que não sou perfeito. Vou cometer erros às vezes. Dizer a coisa errada. Deixar as minhas velhas inseguranças voltarem a surgir. Mas prometo continuar a tentar. Continuar a escolher-te. Todos os dias. É tudo o que preciso. Ela apertou as mãos dele. Não a perfeição. Apenas a honestidade. Apenas tu, a seres verdadeiro comigo. Eu consigo fazer isso. Bom, ela sorriu. Porque eu não vou a lado nenhum. Mesmo quando és difícil. Mesmo quando discutimos sobre decorações ou ficas todo melancólico e intenso. Eu estou aqui. Por quê? A pergunta surgiu vulnerável. Pequena. Porque tu vês-me, disse Amara simplesmente. Não apenas a superfície. Não apenas as partes que mostro ao mundo. Tu vês-me por completo. A força e o medo e a vulnerabilidade que tento esconder. E não foges disso. Tu acolhes isso. Claro que sim. Como poderia não o fazer? A maioria das pessoas faz. Ela olhou para baixo. A minha vida inteira. As pessoas ou me colocaram num pedestal ou me descartaram por completo. Mas tu vês-me como humana, falha, real. É tudo o que eu sempre quis. Ethan puxou-a para perto. Envolveu-a nos braços. Inalou o aroma do perfume dela e a sensação do coração dela a bater contra o seu peito. Eu não mudei apenas de ideia esta noite, sussurrou ele contra o cabelo dela. Eu mudei o meu coração.
Tu mudaste-o, tornaste-o maior, melhor, capaz de amar sem medo. Amara afastou-se apenas o suficiente para olhar para ele. Os olhos dela estavam novamente úmidos de lágrimas, mas ela estava a sorrir. Essa é a coisa mais romântica que alguém já me disse. É verdade. Eu sei. Ela estendeu a mão, segurou-lhe o rosto entre as mãos. E é por isso que eu te amo. Beijaram-se novamente. Mais lento desta vez. Mais profundo. Uma promessa e um começo. Tudo envolto em um. Quando finalmente se afastaram, Amara descansou a cabeça no ombro dele. Ethan segurava-a perto, uma mão a acariciar-lhe o cabelo. O que acontece agora? Perguntou ela suavemente. Agora, nós vamos descobrir juntos. Ele deu-lhe um beijo no topo da cabeça. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. A escolhermos-nos um ao outro repetidamente, até que se torne tão natural como respirar. Gosto desse plano. Sim? Sim. Ela inclinou a cabeça para cima. Embora deva avisar-te, dou muito trabalho. Sou teimosa, opinativa. Vou desafiar-te constantemente. Bom, preciso disso. E não vou mudar quem sou por ninguém, nem mesmo por ti. Não quereria que o fizesses. E às vezes vou ter medo. Vou duvidar. Vou precisar de ser tranquilizada de que isto é real. Então eu vou tranquilizar-te. Todos os dias, se for preciso. Ele sorriu. Além disso, eu também dou muito trabalho. Ainda a aprender a ser vulnerável. Ainda a descobrir como confiar. Ainda a lidar com anos de insegurança e pensamentos distorcidos. Nós vamos descobrir juntos. Amara ecoou as palavras dele. Juntos, concordou ele. Ficaram ali por um longo tempo, abraçados, a observar a cidade lá embaixo, a silenciar-se lentamente à medida que a noite se aprofundava. Não precisavam de palavras, apenas a estarem presentes no momento, a saber que ambos tinham sido corajosos o suficiente para escolher o amor em vez do medo. Finalmente, Amara arrepiou-se ligeiramente. O ar da noite tinha arrefecido. Anda, disse Ethan. Deixa-me levar-te a casa. Na verdade, ela olhou para ele com um sorriso tímido. Estava a pensar que talvez pudesse ir contigo para a tua casa, só para falarmos mais. Talvez ver um filme. Nada. Apenas estarmos juntos. Gostaria disso. Ele pegou na mão dela. Gostaria muito. Voltaram a atravessar o salão de baile agora vazio. Passaram pelas mesas a serem levantadas, pelas decorações que tinham tornado a noite tão perfeita, por todos os resquícios da noite que tinha mudado tudo. Ao chegarem à saída, Amara parou. Olhou de volta para o salão de baile uma última vez. No que estás a pensar? Perguntou Ethan. Que foi aqui que a nossa verdadeira história começou, disse ela. Não no restaurante, nem no teu escritório. Aqui, esta noite, quando escolheste ser corajoso, quando ambos o fizemos. As melhores histórias começam sempre com alguém a ser corajoso. É assim que isto acaba? Com "e viveram felizes para sempre"? Ethan sorriu. Puxou-a para perto. Não. É assim que começa. O final feliz somos apenas nós, a escolhermos-nos um ao outro todos os dias, a construir algo real, algo duradouro, algo pelo qual vale a pena lutar. De qualquer forma, prefiro assim, disse Amara. Os finais felizes são sobrevalorizados. Os começos felizes é onde a verdadeira magia acontece. Então vamos começar o nosso começo. E de mãos dadas, saíram para a noite, não perfeitos, não sem desafios pela frente, mas juntos, honestos, abertos, prontos para enfrentar o que viesse a seguir com coragem e amor, e a certeza de que tinham encontrado algo raro, precioso e que valia cada risco. Atrás deles, as luzes do salão de baile diminuíram uma a uma. A gala tinha terminado, mas a história deles estava apenas a começar. 6 meses depois, Amara estava no seu novo escritório, aquele que tinha aberto depois de o seu negócio ter disparado após a publicidade da gala. Afinal, ter capturado o coração de Ethan Ward dava uma ótima estratégia de marketing. Triplicou a sua lista de clientes, contratou 2 assistentes. Finalmente, sentia que os seus sonhos estavam a tornar-se realidade. Uma batida na porta fê-la levantar o olhar. Ethan estava ali com 2 chávenas de chá de camomila e aquele sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Ocupada? Perguntou. Para ti? Nunca. Ele entrou. Pôs o chá na sua secretária. Beijou-a suavemente. Como está a correr o teu dia?
Bem, ótimo, na verdade. Acabei de fechar negócio com mais um cliente importante. Isso é fantástico. Ele puxou uma cadeira, sentou-se em frente a ela, como naquele primeiro dia no seu escritório. Mas tudo era diferente agora. Tenho orgulho em ti. Obrigada. Ela estendeu a mão, pegou na mão dele. E tu? Como vai a fundação? Angariamos o suficiente na gala para financiar bolsas para 50 estudantes no próximo ano. Talvez mais. O orgulho brilhava nos seus olhos. É tudo o que eu esperava. Foste tu que fizeste isso. Tu conseguiste. Nós conseguimos. O teu gênio de marketing. A nossa teimosia combinada. Amara riu. A nossa teimosia definitivamente ajudou. Ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas a desfrutar da companhia um do outro, da forma como o faziam todos os dias agora, às vezes no escritório dela, às vezes no dele, às vezes no apartamento sobre o qual já tinham começado a falar em partilhar. Amo-te, disse Ethan de repente. Eu sei, dizes-me isso todos os dias. Quero continuar a dizer-te isso todos os dias pelo resto das nossas vidas. Algo no seu tom fez o coração de Amara saltar um batimento. Ethan, ele levantou-se, contornou a secretária e ajoelhou-se. As mãos de Amara voaram para a boca. Sei que só passaram 6 meses, disse ele. Sei que as pessoas dirão que é demasiado rápido, mas quando se sabe, sabe-se. E eu sei que quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Quero ouvir sobre o teu dia todas as noites. Quero ser a pessoa em quem te apoias quando as coisas ficam difíceis e com quem celebras quando as coisas correm bem. Tirou uma pequena caixa. Abriu-a para revelar um anel. Simples, elegante, perfeito. Amara Johnson, queres casar comigo? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lágrimas de alegria. Lágrimas avassaladoras, belas. Sim, sussurrou ela. Sim, sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel para o dedo dela. Levantou-se. E beijou-a enquanto ela ria, chorava e se agarrava a ele como se nunca o fosse largar, porque ela não o faria. Isto era real, isto era duradouro, isto era amor, não a versão de conto de fadas, mas o tipo real, confuso, belo que exigia escolha, coragem e compromisso todos os dias, e juntos estavam prontos para tudo isso. Fim.